Vamos lá, abra sua Bíblia em João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 19 ao 23. João 20, 19 ao 23. Diga comigo, o sopro da ressurreição. Esse é o tema da nossa palavra hoje. E vamos aprender um pouco sobre o sopro da ressurreição. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Quando nós olhamos todo esse processo de formação do mundo, tudo que parecia muito bonito e muito perfeito. Os irmãos notam que eu sempre me reporto lá no começo, porque o contraste com o hoje é muito forte para mim. E Deus, Ele formou o homem ali naquele lugar do pó da terra, e era só um corpo, não tinha vida naquele corpo. Mas Gênesis 2,7 diz que Deus soprou nas narinas daquele homem. Aquele sopro ali foi o fôlego de vida que entrou em Adão. E não só isso, quando entrou o fôlego de vida, a partir dali, ele passou a ser alma vivente. Esses detalhes são muito importantes, irmãos, porque esse sopro não é só ele ter a capacidade de respirar, mas quando Deus sopra nas narinas daquele homem, ele começa uma conexão do humano com o divino. Começa a mostrar que esse conjunto só vai funcionar se caminharem juntos. Eles não têm como andar desassociado um do outro. E aí ele mostra a dependência que o homem tem, e nega, mas tem de Deus. A maioria das pessoas esquecem esse lado divino e acha que pode continuar a sua existência sem Deus, caminhar da sua própria forma, não querendo depender dele em coisa alguma. Mas é impossível isso, irmãos. Então, temos que entender que nessa conexão, é essa conexão que nos traz valorização da vida. A vida sem essa conexão do humano com o divino, ela não tem sentido. Vai se bater nas paredes tentando alguma coisa, porque o homem não tem condições de manter o nível de responsabilidade consigo mesmo. E já é fácil notar por aqui o descaso que a grande maioria tem com o seu próprio corpo. Não cuida da saúde, não vai no médico, não vê como é que está por dentro, acha que porque não sente dor está tudo certo e é surpreendido por uma doença de repente. Por quê? O melhor método ainda é a prevenção. Se não tem prevenção, não tem o que fazer. Então veja, se não cuida do seu lado físico, vamos então ver o seu lado emocional. Há uns distúrbios violentos na sua vida emocional que não deixa se manter equilibrado, não se satisfaz com quase nada, tenta numa festa, tenta numa noitada, tenta nisso, tenta naquilo outro, e a frustração bate todo o tempo no coração, porque a alma está desconectada, está faltando fôlego, e esse ar que respira não é o fôlego de Deus que precisamos para existir, não é o fôlego de Deus que dá sentido à nossa vida. E aí, com esse entendimento, nós podemos voltar para esse texto que nós estávamos lendo aqui, para ver o que aconteceu. Jesus, como homem, morreu. E depois que ele morreu ali, os discípulos ficaram sem chão, eles passaram a viver ali um luto que eles não imaginavam que iria viver. O homem era novo, 30 anos, parte assim, de repente, era meu amigo, eu andava com ele. Foi um luto dolorido para os 12, que estavam constantemente com ele. Eles não estavam sabendo lidar com essa ausência.
E ainda soma a isso a perseguição a eles. Era natural que a reação deles fosse essa, de estar escondidos, de estar trancados, de não quererem sair, sabendo que Roma perseguia os cristãos, matavam. Estava tudo muito fora de controle e eles estavam cheios de medos. Eles não tinham coragem de sair de casa, falar de Jesus para alguém, trazer outras pessoas ao conhecimento de quem era esse Jesus, porque o seu Jesus tinha morrido. E aí, irmãos, fica retratado muito claro o que faltava na vida daqueles homens: o fôlego. Eles eram só homens comuns, mas não tinha o fôlego, a conexão. A conexão foi interrompida, porque o Espírito Santo não estava dentro do homem. Antes o Espírito Santo os visitava, eram momentos. Ele só veio depois de Pentecostes. Mas Deus tinha dado a Adão um fôlego, ele perdeu. A conexão foi perdida com os céus. E quando Jesus morre, eles perdem outra vez a conexão, porque não era dentro, era contato, era convivência, era relacionamento. E quando você se afasta, os relacionamentos são interrompidos, não é assim? Só estão aquecidos enquanto estão perto. Enquanto estão perto, são amigos. Enquanto favorecem, estão um na casa do outro. Blá, 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 blá. Acontece alguma coisa, os relacionamentos já ficam distantes. Naquele momento, irmãos, eles estavam sem conexão, porque literalmente foi retirado deles Jesus. E Jesus é o fôlego de vida que nós temos hoje, que eles tinham também naquele momento. Por isso que eles sentam ali, como diz o texto, eles estavam sentados aguardando que algo acontecesse, mas trancados dentro daquela casa. E quando eles estavam vendo aquela situação, eles foram surpreendidos com a presença dele já dentro de casa. Mas as portas não estavam fechadas, não estava todo mundo trancado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, só existe uma porta que Jesus não entra. Ele disse para todo mundo que ele era a porta, mas existe uma porta que ele não ultrapassa, é do seu coração. Essa é a única porta que ele bate na porta e espera. Se você abrir e o convidar a entrar, ele entra, ceia com você e fica tudo certo. Se não abrir, também fica tudo certo, ele vai embora. Fora isso, não tem portas, não tem barreiras, não tem impossíveis para ele. E ele entrou naquela casa. E quando Jesus entra naquela casa, ele encontra aqueles discípulos assustados e medrosos. E eles se espantaram quando eles olharam para o mestre e viram aquele homem ali. Eles estavam totalmente desconectados. E Jesus procurou, em primeiro plano, não criticá-los, não jogar na cara o que eles estavam vivendo, não trazer cobrança. Jesus procurou acalmá-los. Paz seja convosco. Está tudo bem, eu estou aqui, eu voltei, está tudo certo. E eles ficaram mais espantados ainda. Como que esse homem entrou aqui com porta fechada? Como que esse homem ressuscitou? Se eu vi ele pregado naquela cruz, se eu vi colocar lá naquele túmulo, e precisou Jesus repetir a segunda vez: paz seja convosco. Se acalme, está tudo sob controle. Quantas e quantas vezes nós estamos em situações assim, irmãos, aperreados, atarantados, como um mar, agitados, pensando que o mundo já se acabou porque alguma coisa fugiu do nosso controle. Ele diz: calma, tenha paz. A paz de Jesus, irmãos, é essa paz que nós experimentamos no dia da tribulação. O dia que está tudo bem você ter paz é normal, nem precisa da paz de Jesus, é a paz normal que nós temos. Mas tira as coisas do seu controle para ver se essa paz permanece. É no meio da tempestade, é no meio da tribulação, é no meio da angústia, é no meio do terror que a paz reina. É quando você comprova quem de fato está com você. Não, eu vou esperar, vou respirar, porque eu tenho o fôlego da paz, eu tenho o fôlego da vida. A vida é Jesus. E é nessas horas da tribulação que não tem que descabelar não, crente. Ouvir essa voz forte dentro de você: a paz seja convosco.
Essa paz tem que reinar para que você possa ter uma visão geral do que de fato está acontecendo. Quais são as aflições que estão ali batendo na sua porta, que não deixa você fazer coisa alguma. Nosso coração, irmãos, ele fica perturbado com muitas coisas. E nessa perturbação, nós perdemos o controle da situação, quando nós tínhamos que ter o controle daquilo que nós estamos convivendo. Porque nós não queremos que o Senhor assuma. Essa é a questão. Nós queremos ter o controle, nós queremos decidir, nós queremos fazer. Mas o Senhor que tem o fôlego, Ele tem o governo, Ele tem o poder, e é Ele que executa isso. Mas, apóstolo, é muito difícil, eu não consigo me acalmar nessa hora, eu não consigo ficar nessa serenidade, eu fico doida. Mas é nessas horas que o Senhor quer manifestar a sua graça. Irmãos, é nessas horas difíceis que nós passamos, que a bênção de Deus vem sobre nós. Viver o luto é uma dor, é uma coisa terrível, mas a paz do Senhor, ela vem para nos acalentar, o Espírito vem para nos consolar. Ele vem para trazer refrigério na nossa alma, quando algo muito ruim aconteceu na nossa história. Nós estamos estudando famílias e tem um monte de família atacada, bombardeada com problemas gravíssimos, porque Deus quer restaurar as famílias. E quanto mais trabalhamos isso, quanto mais você aplica isso, mais o diabo fica maluco e quer te atacar mesmo. Mas fica firme. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a regra de Deus. Mas nós não queremos nos sujeitar e queremos ir para o corpo a corpo. Que onda é essa? Nós não temos forças para isso. Falta fôlego. O fôlego dele. E aí, quando nós vemos que Jesus restabelece a ordem, quando ele entra e acaba a dor do luto, porque o motivo do seu choro acabou, porque ele aparece vivo no meio daqueles homens ali, eles ficam sem entender como que isso aconteceu. Mesmo Jesus tendo dito lá atrás, mesmo ele tendo trazido esclarecimento, eles estavam felizes, ok, mas eles não queriam entender. Esse é o nosso problema, querer entender, racionalizar todas as coisas. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente, ponto. Não tem explicação. Como é que você vai explicar a ressurreição de Jesus? Não tem explicação. Foi o poder de Deus que veio sobre ele e trouxe novamente para nós. Por isso que ele repete, paz seja convosco. O que mais precisamos nos nossos dias, irmãos? Paz. Há guerras em todos os lados, em todas as dimensões e de várias formas e maneiras. E nós precisamos que essa paz esteja muito clara dentro de nós, para que a nossa confiança não seja vulnerável, a nossa fé não fracasse, a nossa missão precisa acontecer. Qual é a minha e a sua missão? Jesus deixou claro, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele foi o modelo, ele foi a referência, ele mostrou o que fazer, como fazer. A nossa parte é repetir padrão. O padrão de quem? De Jesus, ele é o modelo. Então, quando ele encontra aqueles discípulos paralisados, ele disse, vocês não vão ficar aqui trancados. O que Deus fez comigo, ele não me deixou lá na glória trancado, ele me mandou para cá, eu vim, eu topei, eu estou aqui. E eu fui lá no inferno, peguei a chave da morte e voltei para trazer vida outra vez para vocês. Agora vai e faça a mesma coisa. Do jeito que ele me enviou, eu estou enviando vocês. Do jeito que ele me abençoou, ele vai abençoar vocês. Do jeito que ele me usou, ele vai usar você também. Diga aleluias. A missão, irmãos, era só reproduzir. Mas como, Jesus? A conexão foi rompida. Ele disse, é? Aí Jesus começa, então, o processo da reconectação, né? Não sei nem se existe essa palavra. Então, vou reconectar você com os céus. E soprou de novo a vida sobre eles. O que tinha sido perdido, irmãos, a morte levou o fôlego da vida.
a expectativa, a esperança deles. Mas Jesus, naquela hora, ele sopra e diz: recebam o Espírito Santo. Ainda não foi o batismo, não foi a manifestação, que isso aconteceu em Pentecostes, mas o fôlego que o conectava de novo a Deus, o mesmo que conectou Adão lá no Éden. Jesus traz de volta o fôlego da ressurreição, foi o sopro da ressurreição na vida daqueles homens. Ele agora voltou a uma conectividade com o divino. Estava só a humanidade deles apavorada, medrosa e assustada, mas agora vem a confiança de Deus, vem a confiança dos céus sobre a vida deles. Para quê, irmãos? Para que ele pudesse desempenhar a sua tarefa. Mas tinha duas coisas que eles não podiam esquecer. A primeira coisa é que a sua autoridade ali não era dele, vinha de Deus. Tudo que eles iriam fazer era repetir o que Jesus fez com a autoridade que vinha dos céus. Eles ainda não tinham experimentado isso. E a segunda coisa, Jesus demonstrou, por meio das suas palavras e por meio das suas ações, como fazer essa obra. E o texto diz: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Ele faz isso comigo também, ele faz isso com você também. Ele quer que esse sopro da ressurreição esteja atuante dentro de nós, para que a gente execute a obra de Deus. Tem muitas pessoas frequentes nas igrejas, mas não têm a vida dele. Tem muitas pessoas simpatizantes do Evangelho, mas não são seus filhos. Ele quer reconectar você. A ressurreição precisa te alcançar, para que a vida de Deus entre no seu coração, para que a vida de Deus possa ser vivida por cada um de nós. Por isso que o primeiro sopro de Deus que ele fez do homem, irmãos, foi diferente. Adão era diferente de tudo que Deus tinha criado. Eram árvores, eram animais, eram ervas, eram plantas. Gerou vida, sim. Gerava semente, sim. Reproduzia, sim. Mas o homem ia ser só um bolão de terra ali no chão. Ele não ia sair daquele lugar, ia ficar como um espantalho para espantar alguma mosca, algum bicho, qualquer coisa. Mas Deus disse: não, eu não fiz você para ficar lá no chão. Eu não fiz você para ficar inerte, sem vida, sem coisa nenhuma. E ele foi lá e o próprio Deus soprou nas narinas de Adão o sopro da ressurreição e gerou vida nele. A partir dali, irmãos, a vida eterna e espiritual estava em Adão. Ele não tinha pecado, ele não tinha feito escolhas erradas. Era o sopro da eternidade também que estava sobre ele. A vida de Cristo, naquele que crê, é também o sopro da eternidade, porque o Senhor nos garantiu a vida eterna em Cristo Jesus. Diga aleluia. Isso conecta o homem com os céus. Por isso que quando nós recebemos esse fôlego da ressurreição de Cristo, é para prosseguir nesse chamado. Não podemos, irmãos, ficar sendo meros ouvintes, meros espectadores. Precisamos crescer nesse conhecimento de Deus. É muito importante que você cresça. Mas como que eu vou crescer? Já sou grande. Não, cresça na fé. Estude a Bíblia, leia livros, pesquise, amplie seu conhecimento, amplie o seu leque, porque enquanto você está lá no seu tempo de estudo, é o tempo de preparo, porque Deus está separando alguns que Ele vai enviar, irmãos. Tem pessoas escolhidas de Deus já, que Deus vai enviar. Eu vi um testemunho de um homem, que ele estava numa reunião na Sociedade Bíblica lá em Brasília. Uma reunião pequena de 50 pessoas, e uma pessoa disse que ele ia, breve, um homem de Deus iria colocar a mão na cabeça dele e ia liberar uma palavra. Ele saiu todo feliz, achando que ele já, poxa, agora já sou o cara, né? E ele, logo depois, ele fez a sua primeira viagem para a América, e teve momentos lá com homens de Deus. Foi maravilhoso, glória a Deus e aleluia. E ele achou que as profecias que ele recebeu daquele lugar foram que Deus tinha dito lá, que iria fazer na vida dele. E um dia, quando ele volta para o Brasil, ele entra no ministério para trabalhar, e a primeira missão que deram para ele: você vai ser tio no retiro de crianças.
Aí o coração inchou, né? Poxa, eu quero é pregar, eu quero é o púlpito. Eu vou ser tio no encontro de crianças. E ele foi, mano. E ali ele foi muito provado. Ele disse, acho que as piores crianças do mundo estavam com ele. Entendeu? Porque os pais mandaram tudo que seu filho para aquele lugar, que os meninos não foi mole. Ele tinha vontade de bater naqueles meninos. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero estar aqui. E tinha dia que ele ficava com a lanterna assim na cara do moleque. O moleque tem vontade de acabar contigo. Vai dormir, o moleque não dormia e afrontava também, era doido. Era doido. Ele é meio assim, né? E aí, teve já quase no limite, no último dia, graças a Deus que está acabando, não aguento mais esses meninos, não aguento mais, não aguento mais. E no último dia que eles estavam lá, teve um momento, Deus ele sempre deixa o melhor para o final, né? Aquele salão cheio de crianças, irmãos, a glória de Deus encheu aquele lugar. Aqueles meninos começaram a chorar, foi um quebrantamento, uma visitação, um mover de Deus tão extraordinário, através daquelas crianças, começaram a falar em línguas. E aí ele começou a ver aquele mover, e ele começou a chorar, pedindo perdão a Deus, que ele não acreditava que aqueles meninos fossem mudar e tarará. E aí uma criancinha daquela se levantou, foi lá e colocou a mão na cabeça dele, começou a orar por ele, falar em línguas, falar em mistério. Ele até, né, pô, esse eu que tinha que orar por esse menino. O orgulho do homem é uma coisa terrível, né? E aquela criança colocou a mão na cabeça dele, orou, ministrou, papapá, tá. Foi um mover. E depois, uma outra pessoa chegou nele e disse, você pensa que o homem de Deus que ia profetizar sobre a sua vida era aquele lá dos Estados Unidos? Esse aqui, essa criança que está orando pela sua vida, é o homem de Deus que eu estou levantando. Tudo que ele falou, foi eu que disse na boca dele. Às vezes nós criamos expectativas erradas e desprezamos quem Deus escolheu. Ei, Deus já te escolheu. Agora vai, dê frutos. É a missão do Senhor. Às vezes nós ficamos esperando, vem o Morris Cerullo, oh, homem de Deus, vem não sei quem. Oh. Ei, Deus te escolheu, é você que vai ser esse grande homem, essa grande mulher de Deus. Algo extraordinário vai acontecer. Agora, o que nós temos que fazer, irmãos? Cumprir essa missão. O texto é muito claro quando ele fala que ele recebeu aquele fôlego. Parece não, a vida entrou nos discípulos de Jesus. E naquela hora tudo mudou, irmãos. Eles começaram a fazer o que Jesus estava fazendo. Os irmãos lembram de Ezequiel 37, todo mundo conhece, a grande maioria, sobre o vale dos ossos secos. Era um vale de mortos, era um vale que não havia expectativas de nada, era uma visão que Deus estava dando para o profeta, mas eles representam também, embora seja Deus queria falar com Israel, a profecia acerca de Israel, nós podemos aplicar, nós também estamos convivendo num mundo que é um vale de ossos secos. São mortos espiritualmente, que não se conectam com Deus, não querem fazer parte da vida de Deus, e nós estamos andando nesse vale, vendo um monte de ossos desconectados, vendo um monte de mortos ali, e precisa que Deus nos pare para dizer, ei, você está vendo o que mesmo? Estou vendo nada não. Pai, eu não vi nada. Ei, então para ver, porque nós estamos no meio de um vale de ossos secos, sim. E Deus levanta aquele homem, irmãos, para dizer para ele, preste atenção aonde você anda, com quem você convive. Por quê, irmãos? Porque o foco, no primeiro momento, está nos ossos. São ossos que você diz, não tem nada a fazer aqui. Nós estamos ali vendo estruturas externas que foram desfeitas e que precisavam ser unidas. E nós estamos vendo também estruturas internas, corações partidos, corações mortos, corações que jamais bateram por Deus, mas por si mesmo. O coração, os ossos secos, as carnes, os tendões, músculo, pele, tudo, irmãos. Essa carcaça aqui e a parte interior não funcionam separado.
elas precisam fazer parte do mesmo corpo. Por isso que não adiantava o corpo de Adão sem o sopro da vida. Não adiantava os discípulos que conviveram com Jesus sem o sopro do Espírito Santo. Não adianta você existir sem Deus. Precisa nascer de novo. É fundamental isso. Por isso que o Senhor disse para aquele homem no versículo 4, profetiza, profeta. Profetiza. Irmãos, Deus não quer que você fique olhando. Deus não quer que você fique parado. Você tem que abrir a boca para liberar alguma coisa. A palavra de Deus é muito clara. Profetiza sobre esses ossos e diga a eles, ossos secos, ouçam. Olha que isso, palavra, irmãos. Ouçam a palavra do Senhor. O que essa multidão aí fora de mortos precisam? Ouvir a palavra do Senhor. Quem vai falar? Diga eu. É você, sou eu. A nossa voz tem que ecoar nesse vale de ossos secos, irmãos. Pare tudo que você está fazendo e entenda por que eu não estou falando. Ah, apóstolo, é fácil falar. Não, irmãos. Falar não é só abrir a boca, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para enfrentar os seus algozes, porque vai vir gozação, vai vir piadinha, vai vir não sei o que, kkk. Se você der moral, porque se você chega com a autoridade de Deus, eles murcham e te ouvem. Eles reconhecem o manto que está sobre a sua vida. Se vai lá, cara, você tem que mudar de vida, para com isso. Não, seja sério no que você faz. Leve a sério o seu chamado, leve a sério a missão que Deus colocou na sua mão. Vá no meio do vale de ossos secos, irmãos, e fale. Falar o quê? O que ele disse para o profeta, verso 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e viverão. Se o Espírito não entrar, vai continuar um monte de corpos sem vida. O que nosso povo precisa, irmãos, que o Espírito de Deus entre na sua vida, para que a vida de Deus seja gerada através dele. Não tem sentido viver sem Deus, são duas coisas. Uma vida sem Deus é uma vida de fracasso, de derrota, de tudo que a pessoa não consegue fazer. Porque ela precisa depender de alguém que vai segurar a sua mão. Bora, meu filho, eu vou te levar. Eu vou te conduzir nos lugares que você precisa ir. E ele diz no verso 6, eu vou colocar tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, eu cobrirei de pele, eu porei o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Se Deus não entrar na nossa história, nunca vamos conhecê-lo como Senhor. Nunca vamos saber quem Ele é de verdade, porque é o Espírito quem testifica quem é o nosso Deus. Se nós não temos o Espírito de Deus em nós, irmão, é bobagem, é bobagem. Ele quer que todos saibam que Ele é o Senhor. Todos saberão que eu sou o Senhor. Às vezes se lembram de Deus quando vem uma catástrofe. Quando as coisas estão muito difíceis, Senhor, Deus me ajuda, deixa eu morrer não. Aí todo mundo grita por Deus, até o que se chama ateu. Deus não quer te socorrer só na angústia, Ele quer conviver com você todos os dias da sua vida. Ele quer fazer parte da sua história. O profeta aqui obedeceu, irmãos, e ele ouviu um barulho como um som. O seu ouvido estava apurado. E ele viu o que, irmãos? Aqueles ossos. Imagine um barulho de um monte de osso se batendo. E a visão dele, acho que deveria ser algo muito desesperador, vendo aquele monte de osso caminhando e se topando. Só que não, eles formaram ali algo extraordinário. Ele disse assim, falta o Espírito. E disse que quando ele olhou ao redor, o que faltava? O sopro da ressurreição. E verso 9 ele diz, vem dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. E o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército.
E aqui vem outro questionamento. Não me responda, mas responda para você. É muito importante. Quantos guerreiros temos aqui que faz parte desse exército? Que ressurgiram com o fôlego, com o sopro da ressurreição. Talvez vários pensaram, eu estou aqui, eu sou, faço parte. Então vamos para a segunda perguntinha. Quantos sabem fazer batalha espiritual? Terceira perguntinha, quantos conhecem as estratégias do seu inimigo? A quarta perguntinha, como destruir fortalezas? E a quinta perguntinha, existem guerreiros suficientes para formar esse exército? Dizer que nós fazemos parte do exército de Deus pode parecer um jargão, irmãos, mas você é um cara de guerra espiritual? Soldado é para guerra, soldado é para batalha. Tem que conhecer sobre guerra espiritual, sobre as estratégias do inimigo, como destruir as fortalezas. Tem que saber como entrar no mundo espiritual. Não é só dizer que, não, eu oro, essa oração meia boca, o diabo não tem medo não, fique tranquilo. Esse exército, irmãos, ainda tem outra coisa. Se ele não for bem coordenado, se as estratégias não estiverem bem definidas, esse é um exército fracassado. Porque pode ter números, mas não sabe o que fazer. Vai perder uma guerra de um exército que tem menos soldados, tem estratégia, tem coordenação, tem direção para que ele avance. Ele está desordenado. O outro vem e ganha só na estratégia, não precisa nem muita coisa. Porque não tem estrutura para que esse batalhão caminhe juntos na mesma proporção. Por isso que número igreja não quer dizer nada. Mas quantos têm o fôlego da vida, da ressurreição e geraram essa vida, entenderam o chamado, cumprem a missão debaixo de uma outra missão que foi dada do direcionamento. Nenhum soldado sai do quartel sem um comando do comandante do exército. O comandante tem que dizer, esse batalhão vai atuar em tal lugar, vai fazer tal coisa, e ele já está com todas as estratégias de guerra, seja ele para atuar no mato, seja aqueles que vão atuar no ar ou no mar, cada uma das forças tem os seus direcionamentos e as suas estratégias, e nós precisamos saber aonde eu vou atuar, na terra, no ar ou no mar. Ah, não vou atuar em lugar nenhum, quero ser soldado não. No mundo espiritual, quem não luta morre. É bem assim, irmãos. E ali tinha um som, como de um vento, que soprou e gerou vida naquele exército. Assim como Jesus entrou nessa casa, ele trouxe o sopro da ressurreição para que ele se preparasse e disse, vai lá, faz a obra, e depois espera lá, em Jerusalém. E eles subiram, foram lá para o cenáculo e aguardaram. Até que veio um som como de um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí a coisa mudou mais ainda. Ele veio para dentro do homem. Não era só o fôlego de vida, agora era o poder e a autoridade que eles precisavam para fazer a obra de Deus. Esse som, irmãos, é tremendo, esse poder. Então esta é a ação que Deus espera de nós. A primeira coisa, convidar para entrar na sua vida. Segunda coisa, receber esse sopro da ressurreição. Essa vida de Deus entrando em você. Essa vida de Deus gerando em você essa garra para ir em frente, para cumprir a vontade de Deus, para fazer igual Jesus fez, realizar obras maiores do que Ele, porque Ele diz, assim como o Pai me enviou, Ele envia você também. Às vezes nós queremos fazer mais do que o tempo de escuta com Deus. O tempo que você está ao lado dEle, você está aprendendo estratégias. Você está aprendendo a forma de agir, por onde entrar, com quem falar, o que falar. Deus vai trabalhando isso dentro de nós, ampliando o nosso entendimento, não só pela palavra, mas também com técnicas que Ele já deu para outros cristãos, que deixaram registros nos seus livros. É de Deus ler, aprender com quem o Senhor já ministrou.
Irmãos, é frustrante você ver que muitas coisas estão morrendo com os líderes. O cemitério está cheio de pessoas que morreram e levaram suas estratégias e seus sonhos, porque nunca quis transferir para ninguém o seu nível de conhecimento. A Espanha é um país hoje que ele tem um número muito pequeno de cristãos. Não tem cristãos. Os pastores que existem são poucos, já estão velhos, cansados, tristes, porque não estão conseguindo levar à frente esse avivamento, esse evangelho, mas eles não desistem. E veio trazido um grupo deles para o Brasil, já idosos, mais de 60 anos. E eles estavam sentados, comendo, lá em Brasília. Eu falo muito de Brasília, que os irmãos sabem que eu conheço meu território lá. E eles foram jantar com um pastor, e o pastor disse assim: o que vocês querem comer? Eu queria comer frutos do mar. E levou num restaurante que diz que era o melhor lá. Aí deu o cardápio, eles abriram, olharam. E quando você vê assim, que você dá o cardápio para a pessoa, e ele olha a linha da direita, ao invés da linha da esquerda, ele não está vendo o que ele vai comer, ele está vendo qual o valor, porque sabe da sua condição. E ele disse: vocês querem o quê? E eles todos, com vergonha. Ele disse: deixa comigo. Desce um monte de lagosta. Ele pediu várias coisas caras. E esses pastores olharam entre si, estavam com a família, um deles. E depois ele disse: pastor, hoje o senhor realizou um sonho. Eu dizia para minha esposa, um dia, amor, eu vou ter condições de levar a minha família num restaurante para vocês comerem uma lagosta bem boa. E eu nunca tive condições. E hoje o Senhor trouxe a minha família e a gente está aqui comendo essas lagostas. As igrejas, irmãos, estão em agonia. O que você tem de fartura, lá fora não tem. Ele diz: por favor, leve esse avivamento para o meu país. Vocês são jovens. Vão lá. Nós não conseguimos mais fazer o que nós queríamos fazer. O mundo lá fora está gritando, gente. Isso não é coisa velha, não, é de hoje, tá? É a experiência de hoje. O mundo lá, a Europa está morta para o Evangelho e precisamos de homens e mulheres cheios de Deus que vá lá tocar fogo. Não só na Europa, mas em várias nações da terra. Nossa nação tem promessa, irmãos. É desse país que vai sair os avivalistas que vão incendiar o mundo para preparar para a volta de Jesus. Como você está se preparando para esse momento?